Muito bem, então nós estamos falando sobre rochas. Primeira coisa, quando a gente fala de rochas, a gente tem que pensar em relação aos minerais. O que é um mineral? É uma substância inorgânica, ou seja, ela não é viva, ela não respira como nós, tá? Então ela é uma substância inorgânica que está compondo dentro da rocha. Então a gente vai ter a sílica, a gente vai ter o quartzo, a gente vai ter um monte de tipo de minerais, tá? O cálcio, o fósforo, o magnésio, tá? Então isso a gente vai chamar de minerais, tá? Os minerais que possuem valor econômico, nós chamamos eles de minérios. Então o ferro é um mineral e também é um minério, porque ele tem um valor econômico, né? Então quando a gente compra uma porta de ferro, essa porta de ferro foi feita pelo um ferro que foi extraído lá do subsolo. Então a gente está falando aí de recursos minerais, tá? O que eu vou apresentar para vocês hoje é um pouco em relação às rochas. O que são rochas? Rochas são formadas, são grandes grupos de minerais juntos. Essas rochas, algumas têm grande utilização para nós, algumas não têm tanta utilização para nós. Mas a gente vai pensar, né, e podemos pensar dessa maneira, que as rochas têm um ciclo aí que não termina, né? Então vai ser um ciclo infinito. Só que nós, seres humanos, não percebemos essa modificação porque isso demora às vezes milhares de tempo, né, de anos. Então quando a gente pensa em um tempo com um processo longo, o ser humano não consegue perceber muito bem essas modificações. Então eu vou falar um pouco do ciclo e eu vou mostrar um pouco para vocês também. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar nas rochas magmáticas. Magmáticas tem esse nome por ser em relação ao magma, tá? Então, quando a gente fala de magma, e eu preparei um ciclo das rochas aqui, não sei se vai dar pra ver muito bem, mas eu vou tentar editar o vídeo. Na hora que eu for editar o vídeo, eu vou tentar colocar pra vocês ele mais próximo pra vocês conseguirem perceber, tá? Então, quando a gente fala das rochas magmáticas, magma vem de lava do vulcão, tá certo? Do manto. Então, quando aquele magma sai para a superfície, a gente vai ter uma rocha magmática. Existem vários tipos de rochas magmáticas. A primeira delas é o basalto. O basalto, a gente encontra algumas coisas de basalto por aí. Por exemplo, a brita para fazer o asfalto é de uma rocha magmática. A gente tem outros tipos de rochas magmáticas que a gente também consegue ver na nossa casa. Só que essas rochas magmáticas não vêm exatamente da lava do vulcão. Às vezes o vulcão espelha a lava e aí fica uma crosta, né? Uma crosta endurecendo, e aqui embaixo também tem magma endurecendo, só que mais lentamente. Esse magma mais lentamente, aí a gente vai, dependendo do tipo de composição dos minerais, a gente vai ter diferentes tipos de rochas, tá? Mas vou mostrar para vocês algumas. Então, essa é uma caixinha minha que só tem rocha. Então, toda vez que a gente fala de uma rocha magmática, quando o vulcão espelha lava, é essa aqui, ó. Essa aqui é uma rocha magmática. Então, o vulcão expeliu o magma, ele endureceu e formou isso aqui. Ela tem uma textura diferenciada, uma cor diferenciada e um peso diferenciado, dependendo dos tipos de minerais que compõem aquela lava, tá? Então, toda vez que o magma sai para a superfície, ele se transforma em lava, e aí endurece e vira uma rocha magmática, como essa daqui, tá? Então, isso aqui é uma rocha magmática de um vulcão que expeliu o material e aí formou. Mas a gente também tem, fala assim, eu não tenho isso aqui na minha casa. Realmente, mas a gente tem esse exemplo aqui. E nós temos em casa, alguns de vocês têm na casa de vocês também. Esse aqui é o granito. O granito é uma rocha magmática,
mas ele endureceu abaixo da superfície. Vocês conseguem reconhecer isso daqui. Então, quando a gente pensa em cada grãozinho desse aqui, ó, cada mineralzinho desse, tem uma cor específica. Ah, ela é assim encontrada na natureza? Não, ela foi polida. Ela é assim encontrada na natureza. Desta maneira aqui. Então, quando a gente mostra uma rocha assim, um pedaço de rocha assim, cada corzinha dessa daqui é um mineral. Aí, como é que acontece? Então, lá embaixo da superfície, né, formou uma camada de rocha, e aqui embaixo da superfície, essa rocha vai se endurecer lentamente. Cada mineral tem o seu tempo de endurecer. Então, ela aparece dessa maneira. O granito, dependendo da composição dos materiais, dos minerais, pode ter de várias cores. Ele pode ser mais voltado para o preto, ele pode ser mais voltado para o verde, ou ele pode ser um pouco mais claro. Por exemplo, desta maneira aqui. Então aqui, ó, o granito também, só que é um granito rosa, porque ele tem minerais diferentes de formação, mas se formou da mesma maneira. Então teve um processo de resfriamento debaixo da superfície. Por isso que tem essas granulaçõezinhas diferentes, entendeu? Ou a gente pode pensar desta maneira aqui. Esse aqui também é um granito, diferente. Ele está mais para o verde, ó. Tá vendo aqui, ó? Cada um desse brilho diferente, ou com essa cor diferente, é um mineral diferente. Então, a gente vai ter aqui 3 tipos de granito. 3 tipos de granito. Mas que tem a mesma formação. Por isso que são rochas magmáticas, tá? Então, quando a gente pensa em rochas magmáticas, a gente tem que pensar na lava, ok? Agora, se tem uma montanha, dentro dessa montanha, a placa tectônica se movimenta, faz com que a montanha se modifique, né? A rocha e os minerais lá dentro vão se modificar, vão se transformar, tá? Aí, sem derreter, ok? Não pode derreter o mineral. Aí a gente vai chamar de uma rocha metamórfica. Aí nós temos algumas rochas metamórficas. Essa daqui. Eu também tenho essa na minha casa. Fulano tem essa aqui na casa de fulano. Por quê? Porque esse aqui é o mármore. E o mármore nós utilizamos em vários lugares. Tem gente que tem mesa de mármore, tem gente que tem banheiro de mármore, tem muitas utilizações. Escada de mármore. Esse aqui é o mármore mais comum, que é o mármore branco. O mais valioso é o mármore rosa, só tem lá na Itália. Então, o que aconteceu? Houve uma transformação de uma rocha preliminar, ou seja, tinha uma rocha, por exemplo, um granito dentro da montanha, e aí houve uma transformação da placa tectônica, essa montanha tomou uma nova forma, os minerais vão se transformar com a pressão e com a temperatura, sem derreter, porque se derreter vira lava, e aí vira rocha magmática. Então, sem derreter, ele virou o mármore. Aí, quando a gente pensa no mármore, ele também foi polido. Então, a gente tem essa característica aqui, ó. Cada brilhozinho desse daqui também é um mineral, tá? Então, a gente vai ter formações também de mármores diferentes, que dependem da composição. Mas eles vão ser sempre mármores com as características de formação, ok? Agora, o basalto também pode passar por transformação e aí forma uma rocha que a gente chama de ardósia. Eu tenho essa rocha também na minha casa. Sim, ela é muito comum em pisos. Esquenta pra burro. Se você botar o pé nisso daqui, no sol, nossa, sai correndo. Espero que você esteja de chinelo. Então, a ardósia é muito comum para pisos também, e escorrega também.
né? Vocês já devem ter visto na casa de vocês ou na casa de alguém. Tá vendo? Ó, então ela é bem diferente também, olha só. Por quê? Porque ela sofreu uma transformação dentro da superfície e aí se transformou numa nova rocha. E aí a gente chama de ardósia. Essa aqui é a ardósia, tá? Comum nas nossas casas também. Aí a gente vai ter uma transformação a partir dos sedimentos, que foi a nossa experiência, né? E aí vou falar sobre a experiência. O que essa experiência mostrou sobre as rochas para nós? Na verdade, a gente fez uma experiência que modifica um pouco, né, o processo de formação das rochas, mas a gente pode perceber, na verdade, que elas demoram, nesse caso, demorou em cerca aí de um pouco menos de uma semana, porque o tempo estava muito seco. Mas isso aconteceu há milhares de anos atrás. Então tem alguns lugares no planeta que eles eram mar, então a gente tem água salgada, presença de água salgada, e aí os sedimentos vão ficando em camadas lá no fundo desses mares. E aí, por motivos tectônicos, né, ou porque as áreas foram erguidas, ou porque as placas tectônicas se separaram, e aí a gente vai ter a extinção desses mares, essas áreas ficaram como lagoas e secaram. E aí, o sal da água, né, ele vai cristalizar que nem no copinho, né, e aí as camadas dessas, vai formar várias camadas. Isso são rochas sedimentares. O que a gente fez, e no meu caso deu um pouco errado, porque não era pra ficar daquela maneira, o sal se expandiu porque estava muito seco. Resultado da minha experiência. Percebam como ficou o copo, né? O que isso tem a ver com as rochas? Cristalizou aqui, ó, embaixo. Ó. A água evaporou muito rápido, e aí o sal que ficou nos lugares evaporou, né, e o sal cristalizou. E aí a água evaporou, né, e aí uma coisa interessante, no meu caso da minha experiência, é que ficou, eu esqueci de tirar foto, né, mas ficou uma camada de sal, o ar e uma camada de água. E aí eu percebi que, na verdade, no meu caso, da minha experiência, aquela água nunca ia evaporar, porque o sal fechou total aquela água embaixo. E aí o sal teria cristalizado uma parte embaixo, teria ficado água, e a parte da camada de sal em cima. Então, no meu caso, eu tive que quebrar, né? Eu tive que interferir na minha experiência. Mas era para mostrar para vocês que cristaliza, né? No caso de vocês, alguns de vocês vão perceber que ficou umas pedrinhas grandes assim, ó. Por quê? Porque o sal cristalizou de uma maneira de junção. E algumas rochas funcionam da mesma maneira. Elas se formam da mesma maneira, né? E o que a gente fez, de certa maneira, são rochas sedimentares. Essas rochas são grãozinhos bem pequenininhos que se juntam por pressão ou pela evaporação da água, por exemplo, no nosso caso. E aí elas se juntam e formam uma nova rocha. Então a gente formou esse tipo de rocha. Quando a gente pensa depois da nossa experiência, nós temos isso aqui. Então essa daqui é uma rocha de um arenito, tá? Eu conheço essa rocha assim, eu não conheço ela dessa maneira, mas eu conheço ela desta maneira. Então, se a gente tivesse em sala de aula, mas se vocês puderem passar a mão nesse tipo de rocha, que é o arenito, vocês vão perceber que sai grãozinhos na sua mão. Por quê? Porque a rocha sedimentar foi uma rocha, ou várias rochas, que foram destruídas pelo vento, pela chuva, ou até pela ação humana, tá certo? E aí vai saindo os grãozinhos, e grãozinho, e grãozinho. E aí eles vão se depositar nas áreas mais baixas. E se deposita nas áreas mais baixas. Aí passa milhares de anos, porque isso é milhares de anos. E aí esse peso da camada, quem aqui já brincou de bolinho, de montinho, quando cai um monte de gente em cima de você? Você que tá embaixo, não é o meu caso, eu sempre ficava em cima. Mas quando a gente ficava embaixo, a gente sente o peso dos outros. Existe uma compactação. Tá certo? Então imagina milhares de grãozinhos se fazendo essa compactação. Aí por várias camadas de sedimentos, uma em cima da outra,
a gente vai ter uma compactação e elas vão virar uma só. Então, a gente pode perceber aqui que tem 3 camadas bem específicas. Tem essa camada de areia, por isso que chama arenito, porque vem da areia, uma camada de areia. Aí tem uma camada escura que pode ser, por exemplo, matéria orgânica. Em alguns lugares vão ser encontrados fósseis de conchas, por exemplo, de mares antigos. Outra camada de areia. E aí compactou dessa forma. Então o arenito é uma rocha que, se a gente pensar dessa maneira, formada de areia de milhões de anos atrás. Por quê? Porque vai se compactando e aí vai formar uma rocha desta maneira. Então, ela fala assim, eu conheço o arenito. Tem lá no piso da casa da minha avó, na área externa. Sim, muito comum para a área externa, porque ele não escorrega, né? Ele é mais áspero. Então, quando a gente fala de rochas, a gente tem essas 3 rochas, essas 3 classificações principais, esses 3 tipos de rochas. A magmática, que vem da lava, a metamórfica, que vem de uma transformação de uma outra rocha, e a sedimentar, quando rochas são destruídas, a compactação de camadas, e aí vira uma coisa só. Atividade. Gostaria que vocês pesquisassem os usos que tem algumas rochas. Então, eu vou colocar alguns tipos de rochas para vocês e aí vocês vão colocar da onde que eles são encontrados. Vocês vão perceber que a gente utiliza muito. Por exemplo, o giz, né, vem de uma rocha. Então, quando a gente pensa no celular que estou gravando, dentro dele tem componentes metálicos, né? Então, são minerais. Então, a gente tem muito recurso que a gente utiliza do nosso subsolo, ok? Então, é isso que vocês vão pensar de atividade, né? Quais são as utilizações das rochas, quais são as utilizações dos nossos recursos minerais mais comuns, ok? Essa é a aula de hoje. Até semana que vem.